E o filme The Flash ainda nem estreou e já tem gente reclamando que não se parece nada com Flashpoint. Calma que eu tenho novidade para contar para você, mas só depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas. Eu sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Seja membro desse canal, os membros desse canal estão concorrendo ao Cavaleiro de Ouro que vai sair, estamos chegando na meta e eu vou sortear o Cavaleiro de Ouro para sua casa, mas só se você for membro do canal. E se você for membro do canal, você concorre semanalmente encadernados. Hoje é semana de League of Legends Ash, que vai para sua casa, vou sortear na terça-feira. E vamos ao nosso assunto de hoje. Seja membro. Flash. Já estou começando a ver alguns fãs reclamando que The Flash não tem nada a ver com Flashpoint. Que a história era para ser inspirada no clássico dos quadrinhos, que virou uma animação também muito famosa, Flashpoint, e o filme não tem nada a ver com essa história original. Desde o início, quando foi pela primeira vez apresentada a sinopse, deu para ver que tinha uma relação grande entre as duas histórias. Flash volta no tempo, impede a sua mãe de ser assassinada e muda o presente. E acaba mudando toda a configuração do universo DC em consequência disso. E o próprio diretor Andy Muschietti disse que estava se inspirando em Flashpoint. Perceba que o filme se chama The Flash, nem Flashpoint se chama. E apesar do diretor ter dito que usou o Flashpoint como inspiração para contar a sua história, ele nunca disse que faria uma adaptação fiel ao original. Tem uns 2 anos aqui que eu já venho conversando com você, desde a época da Fandom. Eu venho conversando com vocês dizendo que, gente, a ideia se parece bastante com Flashpoint. Ela é inspirada na história do Flashpoint. Ela é retirada dali, alguns conceitos básicos são retirados dali. Mas eles não vão ser totalmente convertidos para cinema. Porque a própria história do Flashpoint, ela necessita que o universo DC chegue num ponto X. E esse ponto X não existe nesse momento. Nós temos um universo absolutamente desconfigurado, fragmentado, com as histórias sendo contadas cada diretor do seu jeito. A sombra do que foi um universo compartilhado, coeso, que tivesse uma saga, que tivesse um direcionamento, acabou lá atrás. Após Liga da Justiça, a gente teve um desfacelamento dessas histórias, que pro bem ou pro mal, foram tratadas de maneira mais independente pelos seus diretores e produtores. Tanto é que tem personagens que de um filme para o outro mudam os poderes, muda o comportamento, muda a interpretação do ator, muda tudo. Porque eles não estão preocupados mais em uma coisa tão fechada. O Walter Hamada deu mais liberdade para os diretores trabalharem. E conseguiu alguns êxitos, como por exemplo James Wan com Aquaman. Enfim, quem vai assistir Flash, né? Quem ainda nem assistiu Flash, já está reclamando que não é Flashpoint, é porque não era para ser mesmo. Não era para ser. O Andy Muschietti e a Barbara Muschietti deram entrevistas há um tempo atrás dizendo esse filme é muito mais de volta para o futuro do que Flashpoint dos quadrinhos ou da animação. Ele tem muito mais a ver com uma história de viagem no tempo que dá errado e que pode afetar a vida do protagonista. Ou seja, nós não vamos ter a Mulher Maravilha com Aquaman, aquele conflito e aquela guerra no final entre Atlantis e Amazonas. A gente não vai ter o Batman é Bruce Wayne. Quem tá esperando que o Michael Keaton seja no final o Thomas Wayne, eu acho que vai perder a expectativa, vai se decepcionar. Não é isso que o filme tá apresentando. E outros elementos também de Flashpoint não vão acontecer. O que vai ter é Flash volta no tempo, muda o passado, altera o presente e reconfigura um novo universo DC. Que essa configuração final mudou nos últimos meses. O universo DC que o Flash caía lá no final do roteiro original era um. Ia ter o Michael Keaton como Batman oficial, ia ter a Sasha Calle como Supergirl, talvez tivesse o Henry Cavill, talvez não, era uma dúvida. Agora, esse universo que ele vai cair nesse momento, ao que parece, nem é o DCU. Parece que vai ser um universo alternativo onde o Flash será feliz para sempre, com seus amigos.
e que o DCU será formado pelos eventos de The Flash, mas sem a participação do The Flash nele, sem a presença de Barry Allen nele. Teremos um outro Flash no DCU. É o que está aparecendo, tá, gente? Como a maioria de vocês, eu não vi esse filme. Eu não sei que decisões criativas vão ser tomadas. Tem um papo de que os 5 minutos finais e os 2 pós-créditos ainda não foram exibidos, que existe o final alternativo que vai só pro cinema, então todas as exibições teste, onde falaram que os efeitos especiais que não tinham terminado e tal, essas exibições são de versões anteriores do filme, não finais, e que há um final especial aí pela frente, que talvez seja até mais fiel ao original, ao Flashpoint original, mas o ponto aqui é o seguinte, não é a mesma história, nunca é a mesma história. Eu vi gente reclamando de Guerra Civil, a Guerra Civil não foi aquele mar de gente lutando, não era essa a ideia. Não era essa a ideia, era para ser um conflito muito mais focado nos Vingadores. Era um conflito que poderia destruir os Vingadores. Não o universo Marvel inteiro. Guerra Infinita não é a mesma Guerra Infinita, não é a mesma saga das Gemas do Infinito dos quadrinhos. É completamente diferente. Se você for ler, você vai achar muito pouco ponto em comum entre as duas histórias. Mas funciona nos quadrinhos e funciona no cinema. Cada um do seu jeito, cada um na sua mídia. Não há uma necessidade de fazer uma versão exatamente igual, de usar o quadrinho como storyboard. Assim como o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller inspirou muito o Zack Snyder para fazer Batman vs Superman, mas não foi a mesma história. Então ele pega elementos de Flashpoint. Não é Flashpoint. Nem se chama Flashpoint. E se chamasse Flashpoint, também teria a liberdade de pegar emprestado o que interessasse, para contar uma história de cinema, que tem outra origem, que é outra jogada, que é outra linguagem. E não dá pra gente ficar cobrando, não, o filme é ruim porque não seguiu o que tava ali na história. Vai ver a história, né? Vai ver a animação, porque ela tá lá ainda, ninguém apagou. Aquele velho argumento de, pô, você gosta do original? Vai ver o original. Você não vai ter a mesma história pro cinema, porque o público de cinema é muito mais amplo, é muito maior, e esse público de cinema não tem o background que você tem, que entenderia um filme que fosse uma dramatização do quadrinho. Ele precisa seguir o seu fluxo de acordo com o público, com a audiência que está sendo programada para esse filme, para conseguir o maior número de bilheteria possível, que é isso que paga o filme, não é o amor. Então, não tenha grandes expectativas de ser igual aos quadrinhos, porque não vai ser. E é bom que não seja, porque guarda algumas surpresas que talvez a gente tenha, que ainda tenha, tomara, nesse filme. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.